final de 2010 nas coletividades é na ordem dos 5,84% positivos, o que mostra que, apesar das dificuldades e das reduções de apoios que se registaram já em 2010, a gestão associativa sem fins lucrativos, feita por dirigentes associativos voluntários e benévolos, sérios e qualificados, não fica a dizer nada à gestão profissional. Se considerarmos que a nossa atividade associativa, em termos financeiros e económicos, paga IVA, paga IRS dos trabalhadores das coletividades, paga IRC sobre os lucros de quem nos presta serviços e vende bens, para além das taxas e licenças, será fácil concluir que, muito provavelmente, somos contribuintes líquidos do Orçamento do Estado. A acrescentar a isto, deve considerar que os trabalhadores das coletividades e estruturas contribuem ainda para a segurança social, que serve ainda para o Governo comprar títulos da dívida pública. Minhas senhoras e meus senhores, sabemos que os próximos anos vão ser tanto ou mais difíceis que 2010 e 2011. Pela nossa parte, com coração, não aceitamos pagar faturas do que não fizemos e não aceitaremos ser apelidados de despesistas. Não aceitamos que tudo isto é obra do acaso, que não há responsáveis ou então que não vale a pena apurar responsabilidades. Não aceitamos que seja tudo apresentado como um fatalismo sobre o qual nada podemos fazer. Na sociedade, como nas nossas Assembleias Gerais, temos que prestar contas aos sócios. Temos que cumprir com os compromissos assumidos ou então, com honestidade, clareza e transparência, assumirmos que nos enganamos. Temos a obrigação de corrigir o que fizemos menos bem. Estamos todos convocados para, dentro de uma semana, participar num ato cívico da maior importância. O direito de voto conquistado com a liberdade não pode ser desperdiçado. Cada um de nós, com as suas convicções e escolhas, irá contribuir para que a democracia representativa não sofra mais um rude golpe desferido pela abstenção. Os dirigentes associativos voluntários têm um papel fundamental e insubstituível na sociedade, que nessa altura deve ser potenciado. Devemos usar o nosso poder, o nosso carisma, o nosso conhecimento da realidade local, para mostrar que a nossa sociedade pode ser mais justa, mais democrática e mais solidária se todos, sem exceção, contribuímos para ela. Também no que ao associativismo diz respeito, devemos invectivar os candidatos de todos os partidos sobre o que fizeram e o que se propõem fazer. Abrir as nossas portas a todas as candidaturas. Questionar todas as opções. Devemos ser ativos e não apenas reativos. Devemos agarrar esta possibilidade não como a última, mas como a próxima, para que a nossa sociedade mude, a nossa vida melhore e as nossas coletividades progridam. Em princípio, dentro de uma semana, saberemos quem são os deputados eleitos e o governo nomeado. Independentemente dos resultados, quem ficar a governar e em que condições, sabemos que as políticas que nos conduziram à atual situação não nos servem e, como tal, é fundamental mudar de rumo. Não podemos continuar a ouvir bonitos discursos de circunstância, como aconteceu no dia 19 de março de 2010, e ver sucessivamente rejeitadas as nossas propostas pelas diversas maiorias na Assembleia da República, nomeadamente impedindo a constituição do Conselho Nacional do Associativismo Popular, como a Confederação propôs. Não aceitamos a falta de cumprimento da Lei 34 de 2003, de 22 de agosto, pelos vários governos, que há 7 anos manifestam a sua gratidão pelo associativismo e voluntariado que representamos, e depois impedem que estejamos representados por direito próprio e até força da lei, no Conselho Económico e Social, no Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, no Conselho Nacional do Desporto e ainda no Conselho Nacional da Economia Social. Nesse sentido, queremos aqui deixar o nosso compromisso, que se pode separar em 3 planos que, entre si, são complementares. No plano das relações institucionais com poderes públicos, após a tomada de posse da Assembleia da República, a constituição das comissões, solicitaremos reuniões com as comissões permanentes inerentes à nossa área de atividade. Após a tomada de posse do Governo, apresentaremos ao Primeiro-Ministro, se vier a ser editado, a exigência de definição da Lei 34 de 2003, de 22 de agosto, no prazo de 120 dias, tal como a própria lei prevê. Caso não cumpra, será apresentada uma queixa em tribunal contra o Estado e um pedido de indemnização. Após as eleições, formalizaremos os protocolos de cooperação com a Associação Nacional de Municípios e Freguesias, nas mais diversas áreas, mas sobretudo na área da comunicação e relação de proximidade entre autarquias e coletividades. Defenderemos a manutenção e o cumprimento das responsabilidades sociais do Estado, a par de uma participação cívica, ativa e crítica, de forma a reforçar o pilar constitucional que atribui ao Estado funções sociais próprias de uma sociedade democrática e humanista. No plano das relações com entidades privadas com fins lucrativos,
Desenvolveremos projetos com a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, de forma a conjugar os interesses das coletividades com os das empresas e contribuir para animar e dinamizar os centros das cidades, vilas e aldeias, através de mecanismos de cooperação e de contrapartida com o comércio tradicional, contribuir para o desenvolvimento da economia local. Desenvolveremos ações de sensibilização para que as universidades abram as portas aos dirigentes associativos, no sentido de estes melhorarem a sua formação e qualificação e levarem para dentro destas a riqueza de conhecimentos que possuem. No plano das relações com entidades privadas sem fins lucrativos, desenvolveremos contactos de forma a estudarmos e avançarmos no processo de cooperação e realimentação financeira do setor não lucrativo. Desenvolveremos ações de reflexão sobre a economia social e solidária, como complementar às restantes formas de economia familiar, economia pública e economia privada, e também como alternativa de futuro no modelo económico e social. Desenvolveremos ações de sensibilização no sentido horizontal, com todas as expressões associativas, e no sentido vertical, com todas as estruturas representativas do associativismo, pelo que a estruturação associativa que estamos a desenvolver se torna fundamental. Eu agora pedi a ajuda da Helena Isabel, porque estou a acabar, vou rever o último parágrafo, mas para isso preciso da ajuda da Helena Isabel. Imaginem. Obrigado. Gostaríamos de deixar aqui uma nota de confiança. A situação que se nos apresenta pela frente não é fácil. Poderemos em algum momento ser levados pelo desânimo que temos de evitar a todo o custo. Temos que saber reagir, quer no plano prático, quer no plano simbólico. Nesse sentido, convidamos todos a expressar um sorriso de confiança na nossa sociedade, no nosso país e no nosso movimento associativo. Deixemos que cada pessoa que se cruzar com um dirigente associativo veja em nós alguém com determinação e confiança. Com o associativismo popular, sorrir é sinónimo de confiança no futuro. Viva o associativismo popular, viva Portugal. Muito obrigado.